10 horas da manhã. Em Alvalade, centenas de adeptos já esperam os jogadores. Ver para crer é a palavra de ordem. Subitamente, alguém aparece aos gritos. Já aqui temos o João Pinto. Uma pequena rábula a anteceder o grande momento. Era quase meio-dia. Entrada em grande estilo pela porta da maratona. Pacheco e Paulo Sousa chegavam no carro do presidente. Foi o delírio. Meia hora depois, Pacheco e Paulo Sousa apareciam aos jornalistas já vestidos de verde e branco. O contrato definitivo com o Sporting tinha sido assinado às 3 da manhã em casa de Sousa Sintra. E esta manhã o Sporting fez entrar na Federação as inscrições dos jogadores. Sousa e Pacheco são do Sporting por 3 anos. É efetivamente para mim e para a direção do clube, de facto uma honra poder dizer que hoje o nosso rival de sempre, o Sporting, conseguiu, com esta brilhante vitória, por o Benfica de mais estendida. Também foi difícil, porque as grandes decisões são sempre difíceis. Só que eu precisava realmente de mudar a minha vida e penso que esta foi a hora mais certa. Pacheco, o que é que espera agora do Sporting? Eu espero do Sporting precisamente aquilo que o Sporting espera de mim. O Benfica já disse que Manuel Barbosa que vão tentar dificultar a vida. Como é que encara tudo isso? Não estou nada preocupado. Se eu estivesse preocupado, talvez tivesse feito aquilo que outras pessoas fizeram. Neste momento estou bastante otimista com o futuro neste clube. Deixou de pensar em Itália? Neste momento estou a pensar no Sporting. Foi por este clube que eu assinei. Exatamente. Pacheco, disseram que você tinha sido raptado. Pacheco não, Paulo Sousa. Paulo Sousa. Foi por mim. Humor e festa. Quanto aos pormenores de todo este caso, só serão revelados mais tarde. Hoje, no dia em que o Sporting comemora 87 anos, outras perguntas tiveram respostas evasivas. Fala um jornal que o Benfica vai tentar contratar Balakov e que terá enviado um emissário à Bulgária. Tem a situação controlada? Não estou nada preocupado. E Rui Barros ainda é hipótese? Sousa Sintra responde, o plantel está completo, mas os bons futebolistas têm sempre a porta aberta. Para o Sporting começou mais uma época com a chegada de um fax a Alvalade. Trata-se do novo patrocínio das camisolas leoninas, mas Sousa Sintra não quer confusões e apelou à paz no discurso de abertura. Terminaram as guerras. Agora, daqui para a frente, interessa uma única coisa. Interessa trabalho, muito trabalho, para que aconteçam as vitórias naturalmente e no final deste campeonato possamos todos, como eu espero, festejar a festa nacional. Para este desafio chegaram mais 5 jogadores, os guarda-redes Lemaites e Costinha, o central montenegrino Vujacic e os ex-benfiquistas Pacheco e Paulo Sousa. Acha que o Sporting tem condições para ser campeão nacional? O Sporting tem condições para ter um bom trabalho durante esta época, para que domingo a domingo possamos ganhar os jogos para podermos disputar no final do campeonato essa mesma vitória do campeonato nacional. Mário Lino é o novo chefe de departamento de futebol e Roger Spray o novo preparador físico. No final, o presidente do Sporting abriu as portas aos sócios e acabou nas garras dos pequenos leões. Uma das regras sagradas do futebol português parece ser a máxima: o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Nem mais. João Pinto, até há pouco tempo dado como certo no Sporting, está de novo a caminho da luz. Ontem, numa última tentativa de salvar a honra benfiquista, Jorge de Brito viajou até Torremolinos, em Espanha, onde o Sporting escondeu o jogador e conseguiu convencer João Pinto a regressar a Portugal. Entretanto, esta tarde, deu entrada na Federação Portuguesa de Futebol o pedido de rescisão do contrato com o Benfica. Mas isso não é entrave. O mais provável é que João Pinto rubrique um novo contrato com o Clube da Luz. Só que agora surgem as complicações. Ao que tudo indica, no compromisso assinado com o Sporting e em caso de quebra de contrato, o jogador é obrigado a indenizar este clube na ordem dos 100 mil contos. A ser verdade, falta saber quem paga. Isto é uma resposta concreta. É uma resposta àquilo que o Benfica merecia há muito tempo. Porque realmente eu pessoalmente não mereci isso, a direção do Sporting merecia isso, nem merecia isso o Sporting.
e não é com as atitudes daquelas que se resolviam os problemas. Penso que eles agora perceberam-se que o último a rir é o que se ri melhor. Portanto. Mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da gente. Só aquece os corpos mais amantes e dá-lhe as horas delirantes, um louco e sensual verão quente. Só de verão não escondas nada, intrigas dos segredos. O campeonato prometia. O Porto acabava de celebrar o título de campeão, mas fosse por sentir dificuldades financeiras ou por estar satisfeito com o grupo de trabalho de que dispunha, Pinto da Costa manteve-se praticamente inativo no mercado de transferências. Em Lisboa, o verão estava bem mais quente. Em contraste com a grave crise do Benfica, o Sporting parecia pujante e cheio de força. Ao seu maior rival, o Leão deu 2 arranhadelas de garra afiada. Do ninho da águia saíram Paulo Sousa e Pacheco, jogadores que, em busca de um futuro mais risonho, fizeram o caminho que separa a Luz de Alvalade. Mas Sinta queria mais. A ocasião era única e, pelo segundo ano consecutivo, João Pinto foi aliciado a mudar-se para o Clube Verde e Branco. Começou por aceder, mas o contra-ataque de Jorge de Brito numa praia espanhola levou-o de regresso à casa-mãe. Na Luz, foi recebido com entusiasmo como um filho pródigo pelos adeptos. Tudo começara na véspera em Alvalade, mas no fim de semana em que se iniciou o campeonato, as atenções da maioria estavam voltadas para o primeiro grande duelo da época, o Porto-Benfica, de domingo ao fim da tarde. E o campeão nacional entrou derrompante. Logo nos primeiros minutos de jogo, Vinha, a única e excêntrica aquisição pedida por Tomislav Ivic, fez o gol inaugural após cruzamento de Jaime Magalhães. Não tardou o Benfica a responder através de um tento de Isaías, uma bola largada por Vítor Bahia, que Paneira entregou muito bem para o seu colega marcar. Um minuto depois, novo gol dos encarnados. Mais uma vez, Bahia não está isento de culpas. E é Rui Águas quem dá o toque final para as redes. Estava garantido o espetáculo. Ivic veio para a segunda parte com várias inovações táticas, como a colocação do alto defesa brasileiro Paulo Pereira a ponta de lança. E a centro de Rui Jorge foi mesmo este homem quem devolveu a igualdade ao marcador. Mais uma vez, estava demonstrada a vulnerabilidade da defesa do Benfica em lances por alto. Mas os encarnados não desarmavam. Apenas um minuto depois, foi de novo Isaías quem recolocou o Benfica na frente. Um livre direto explorando a má colocação de Vítor Bahia. Tal como voltou a acontecer ao longo da época, o Benfica soube sempre marcar nas alturas mais importantes. E só de grande penalidade, castigando falta de Mozart sobre Vinha, o Porto chegou à igualdade final. O marcador foi, mais uma vez, Paulo Pereira. Um grande espetáculo para abrir o apetite dos adeptos para a época que aí vinha. Só Isaías, a figura do jogo, não estava de acordo e queixava-se da arbitragem. Foi pênalti, só sei que o Benfica poderia ter saído aqui com uma vitória, mas infelizmente aqui dentro é muito difícil porque há sempre coisas extra-futebol que acabam por fazer o espetáculo uma grande porcaria.
Pareciam exorcizados os fantasmas da intranquilidade benfiquista e, à partida, o aparentemente fácil jogo em casa com o Estoril na segunda jornada parecia ideal para ajudar na recuperação de um verão tão traumatizante. Adiantando-se no marcador com um gol do Rui Águas, a equipa encarnada deu, no entanto, nova demonstração de fragilidade, desta vez em lances de bola parada. No último minuto de jogo, Neno foi incapaz de segurar um livre marcado por Marcelo e Tapai fez o gol de um empate decepcionante. Em Aveiro, na terceira jornada, o Benfica atacou durante muito tempo, mas foi o Beira-Mar quem marcou a 12 minutos do fim. Dino soube explorar muito bem o adiantamento da defesa adversária e a fífia de Abel Xavier para bater Neno. Era, contudo, um resultado injusto que Isaías, mais uma vez ele, se encarregou de corrigir 4 minutos depois. Três empates em 3 jogos. Eis o que pode chamar-se um início titubeante. Quem começou a prova em grande estilo foi o Sporting. O entusiasmo proporcionado pela campanha de aquisições foi visível logo no primeiro jogo do campeonato, em que os Leões receberam os Salgueiros. A corresponder a tanto apoio, Cadete, o melhor marcador do ano anterior, fez logo aos 15 minutos o primeiro gol do campeonato. É precioso o trabalho do novo recruta Pacheco após o lançamento de Carlos Jorge. Novo gol de Capucho, já na segunda parte, permitiu aos Leões uma vitória suada por 2-1. Nada que se comparasse, porém, à dificuldade que o Sporting sentiu para derrotar o Setúbal na segunda jornada, num dos mais emocionantes jogos do campeonato. Um desentendimento de Valks com o jovem guarda-redes Costinha permitiu mesmo que Aquini inaugurasse o marcador, fazendo o primeiro dos 21 golos que marcou este ano. Já na segunda parte, Balakov abriu o livro das muitas maravilhas que tem guardadas no seu repertório e fez este golo espantoso. Era um empate e, para o Sporting, o início de uma segunda parte espantosa, continuada com este golo de Sherbakov apenas 4 minutos mais tarde e num contra-ataque que se sucedeu a uma bola salvada pela defesa leonina sobre a linha de golo. Mas apenas 2 minutos passados e de novo Iachini batia Costinha. Um remate com grande estilo que pôs termo a um período louco onde os golos se foram sucedendo. O jogo estava perto do fim, mas mesmo depois da sua substituição ter sido anunciada aos repórteres, Pacheco ainda teve tempo para fazer o gol da vitória num desvio subtil ao guarda-redes adversário. Mais um grande jogo num campeonato onde se marcaram muitos golos e onde já se previa que o Sporting pudesse lutar pelo título além da barreira do Natal. Com 5 jornadas e através de importantes vitórias na Amadora e em Faro, os Leões apresentavam 10 pontos. Os sucessos em casa com Farense e Marítimo permitiram que o Benfica se chegasse ao terceiro lugar. Mal estava o Porto, que com apenas 5 pontos caminhava atrás de Beira-Mar, Guimarães e Bolonenses, ao nível do União da Madeira e do Gil Vicente. Que o seu vice-presidente hoje na Suíça não foi capaz de dar por dizer desconhecer o assunto. São situações bem antigas. É um pouco estranho. Sempre que o presidente sai parece que acontecem coisas que se movimentam. Isto, enfim, há alguma mentalidade.
A história poderá afinal ser mais complicada do que parece, tanto mais que já deu aso a uma reunião de emergência do Conselho Fiscal do clube. Pouco claras parece terem sido as condições que envolveram a compra dos passes de Tern e Schwarz e, por via disso, o vice-presidente da Federação Sueca, Bent Madsen, e também vice-presidente do Malmö, já apresentou o seu pedido de demissão dos cargos. Borglands, empresário sueco envolvido nos negócios, disse esta noite ao telejornal estar tranquilo, apesar de tudo o que tem sido dito e escrito. Para ele, Jorge Brito foi quem na altura resolveu os problemas, uma vez que não era fácil transferir para a Suécia somas tão avultadas. Por isso, cabem mesmo a Jorge Brito as explicações de mais um caso que voltou a abalar o Benfica. Muito boa noite, Miguel. O que é que se passa por aí? Muito boa noite, José Rodrigues Santos. Com efeito, a reunião já decorre. Começou precisamente às 10 para as 8 e aqui na Luz está presente todo o Estado-Maior da direção do Benfica. Posso adiantar que o elenco diretivo vai tomar uma posição relativamente ao presidente do Conselho Fiscal, Marcelo de Almeida, cujo comportamento no processo da revelação dos contratos de Tern, Schwarz e Sanches foi considerado pouco ético. É de prever, pois, que após a reunião desta noite, direção e presidente do Conselho Fiscal fiquem de costas ainda mais voltadas uns para os outros. Tema importante será também o avanço para as tais decisões que podem mudar o futuro do clube, autonomia completa do futebol, restrições a nível das restantes modalidades, restrições essas que, aliás, já começaram a ser postas em prática. É que se estas medidas não forem tomadas urgentemente, o Benfica nunca mais vai iniciar o processo de recuperação das suas débeis finanças. E pronto, vamos aguardar aqui na Luz que a reunião termine para que depois possamos adiantar mais algo logo, em princípio, no remate. Não houve unanimidade da direção do Benfica na reunião que originou o voto de desconfiança a Marcelo de Almeida, presidente do Conselho Fiscal. Elídio Trindade, Raul da Fonseca e Moura Diniz, elementos que têm fortes laços de amizade com Marcelo de Almeida, ausentaram-se da sala no momento da votação do documento que assume a ruptura com o presidente do Conselho Fiscal. Um voto de desconfiança ao Sr. Dr. Marcelo de Almeida na qualidade de presidente do Conselho Fiscal. Para Marcelo de Almeida, esta posição dissonante pode querer significar que há mais gente nos corpos sociais do Benfica empenhada em esclarecer por completo o caso dos contratos de Tern, Schwarz e Sanches. Talvez os colegas que se ausentaram da reunião da direção estivessem a pensar aquilo que, em princípio, também eu penso. É que, ao fim e ao cabo, toda essa situação existe porque, por um imperativo de consciência, por um imperativo ético, o Conselho Fiscal quis defender os interesses do Benfica. Agora mantêm-se apenas as relações institucionais, mas esfuma-se por completo a credibilidade dos corpos sociais do Benfica. E essa credibilidade é agora mais do que nunca necessária. A RTP sabe que a situação financeira do Benfica poderá atingir o colapso no início de 94. Até lá, o dinheiro da transferência de Futre funciona como um balão de oxigênio para as debilitadas finanças do clube. A última solução da direção de Jorge de Brito é levar a bom termo as negociações para contrair um empréstimo obrigacionista no valor de 2 milhões de contos. Se isto não se concretizar, uma fonte da direção disse mesmo à RTP que só resta a demissão em bloco e esperar que outros possam endireitar o clube. O novo acordo entre o Benfica e o Atlético Mineiro foi estabelecido esta tarde. Cunha Leal e Ângelo Correia, vice-presidente do Atlético, não quiseram, no entanto, tornar público o novo prazo estabelecido para o pagamento da última prestação da contratação de Ailton. A previsível intransigência do dirigente brasileiro não se confirmou. É que, segundo parece, não foi difícil as duas partes chegarem a um entendimento. Relativamente à última tranche, estivemos conversando e redefinimos novamente. Vai haver alguma dilação nesse pagamento, mas há um muito bom entendimento entre o Benfica e o Atlético Mineiro nesta matéria. Não há motivo para fazer o ultimato do Benfica, e se houvesse uma negação de pagamento, assim poderia ocorrer, mas não houve. A gente compreende e dá um voto de confiança à diretoria do Benfica. A verba continua a mesma, são os prazos que foram dilatados. E os juros? Não há juros, você falou em juros. E pronto, a transferência está concretizada, o Benfica obviamente vai cumprir as suas obrigações, o Atlético tem a certeza disso e penso que podemos dizer que amanhã, se for preciso, estamos em condições de fazer novo negócio. Na Luz, ao que tudo indica, foi enterrado o machado de guerra. A reunião dos órgãos sociais deixou no ar a ideia de que os interesses do clube estão acima de qualquer divergência de ordem pessoal.
Das várias medidas que foram equacionadas para a saída da crise, só uma está a ser levada à prática: a campanha dos cartões. Uma medida importante e fundamental no quadro do projeto que há para a resolução da situação. Foi objeto de um voto de apoio unânime e de empenhamento de toda a gente no sucesso dessa medida. O problema dos cartões foi tema forte de uma reunião que durou 6 horas. Teve a participação de Jorge de Brito e de Marcelo de Almeida. No final, o porta-voz foi Adriano Afonso, que reagiu assim às notícias que apontavam para possíveis demissões. Isso dá-me vontade de rir, porque realmente foi uma coisa que eu vi e que é um autêntico absurdo. Ao contrário, devo dizer-vos que a reunião decorreu com elevação, com estatura, com trocas até bastante abertas de opiniões e de demissões. Isso é uma autêntica invenção. Adriano Afonso não adiantou muito mais, negando, no entanto, qualquer conflito institucional. Para o Presidente da Assembleia, a hora é de unir forças. O empenhamento fundamental é no sentido de que o clube se feche, no bom sentido, que se preserve e que se acautele e que haja cooperação entre todos. Porque a crise do Benfica, não tenhamos ilusões, rebentou aqui primeiro, talvez porque também seja o maior. Se foi nos jornais, não sei como, efetivamente, há essa possibilidade e mais, não é evidente de um dia para o outro, não é de hoje até ao fim do mês e mais não sei o quê, mas há essa possibilidade, não excluo essa possibilidade. Mas atenção que isso envolve, confundiram isso com um empréstimo estrangeiro e efetivamente não corresponde a um empréstimo estrangeiro, mas a bens pessoais que, pronto, eu estou disposto a colaborar. É evidente que se efetivamente não se arranja 500 ou 600 ou 1000 sócios que resolvam a crise do Benfica, então o Benfica não é o maior clube do mundo, não passa de um clube de bairro, e isso eu recuso-me a aceitar. Portanto, inteiramente com o apoio dos verdadeiros benfiquistas. Portanto, no próximo dia, há alguns benfiquistas que ainda são capazes de receber o prémio Stromp. Mas o mês de outubro trouxe a quebra física à equipa do Sporting. À sexta jornada, só um gol de Pacheco, quase sobre o apito final, derrotou a União da Madeira em Alvalade. E chegados ao pântano de Barcelos, os jogadores de Bobby Robson não foram capazes de vencer o Gil Vicente, ainda que tenham tido algumas ocasiões para marcar. Era o primeiro ponto que o Sporting perdia no primeiro jogo que a equipa fez à chuva. Foi uma oportunidade que o Boa Vista não desperdiçou para se aproximar da liderança. Também numa atmosfera diluviana, a equipa revelação deste campeonato bateu o Belenenses por claros 3-0. Arthur marcou logo na primeira parte e já no segundo tempo Marlon deu de cabeça o melhor seguimento a um cruzamento de Ricky. Mesmo no final do jogo, o mau alívio de João Pinto permitiu que Nelo fizesse os 3-0. Mas como o Sporting venceu o Guimarães na semana seguinte e o Boa Vista não passou de um empate na Amadora, tudo se conjugava para que os Leões se deslocassem ao Bessa com 2 pontos de avanço sobre a equipa achadrezada, na altura a ocupar o segundo lugar. Já os jogadores pensavam no intervalo quando Nel abriu o ativo para o 11 da casa. Um livre sobre a esquerda, ao qual o inexperiente Costinha não soube dar a melhor resposta. Na segunda parte, o Sporting veio para a frente e num rápido contra-ataque, Arthur conseguiu isolar-se. O central Carlos Jorge rasteirou o avançado brasileiro e foi expulso. Na marcação da grande penalidade, Marlon foi irrepreensível e levando a vantagem para 2-0. Mas não tardou muito a resposta. 2 minutos depois, num livre direto em que Alfredo não vê o arco escrito pela bola, Paulo Torres reduziu para 1-2. Mesmo pressionando no último quarto de hora, os homens de Robson não conseguiram melhor que falhar algumas ocasiões claras para empatar e evitar a sua primeira derrota no campeonato. Entretanto, o Benfica havia reentrado no caminho dos bons resultados. Em jogo adiado para o feriado de 5 de outubro, goleou fora o Famalicão por 5-1. O primeiro golo veio de um potente disparo de Abel Xavier. O último
saiu de um bonito chapéu de Vítor Paneira. Pelo meio, ficava uma clara demonstração da superioridade e uma ideia. Era preciso contar com o Benfica na luta pelo título. Por isso não se esperavam grandes novidades quando à 10ª jornada o Benfica, que já havia alcançado os primeiros classificados, visitava o Vitória de Setúbal, último da tabela, nada mais falso. Na tarde de 21 de novembro, a defesa do Benfica entrou em escandaloso naufrágio, sofrendo 5 golos de um Vitória a quem tudo correu bem. O primeiro por Iachini. O segundo por Sérgio Araújo, mais rápido que os defesas do Benfica. O terceiro por Paulo Gomes, num livre direto. Paneira e Ailton reduziram, mas Iachini voltou a dar descanso aos tubalenses, marcando aqui o 4-2. E em jogada conduzida por Paulo Gomes, Chiquinho Conde fixou o 5-2 final. Era a humilhação para o Benfica e, ao mesmo tempo, o ponto de viragem na forma da equipa jogar. Quando a justiça do resultado não deixa dúvidas, nós só temos que dar parabéns ao adversário e ao futebol. Tony não estava contente e, a partir daí, passou a utilizar sempre um médio defensivo na equipa, até então muito desequilibrada no meio-campo. Foi Kulkov o escolhido. No mesmo dia, o Sporting recebia o Porto em Alvalade e Vic surpreender a todos, deixando em casa o seu maior craque. Kostadinov, cansado devido ao jogo que fizera com a seleção 4 dias antes. Mas quem sabe se relaxados por não terem de se haver com Kostadinov, os defesas do Sporting não acertaram com a marcação a Domingos, que logo aos 7 minutos fez aquele que foi o único gol do encontro. O Sporting passou depois 83 minutos ao ataque, mas só numa ocasião esteve perto de marcar. Este cabeceamento de Juskoviak ao poste da baliza de Bahia. No final, Ivic ganhava a aposta arrojada que fizera ao prescindir de Kostadinov. O campeonato estava agora no auge da emoção. Com 10 jornadas decorridas e após ter tido 5 pontos de atraso em relação ao líder, o Porto já alcançara os primeiros. No final de novembro, eram 4 os clubes empatados no topo da tabela. O Boa Vista, que tinha um jogo a menos a efetuar na Madeira contra a União, o Benfica, o Sporting e o Porto. Mas podia o Boa Vista assumir-se como alternativa aos candidatos tradicionais? As 2 jornadas que se seguiram provaram que não. Em casa com o Gil Vicente, os boavisteiros perderam por 2-1. Este é o primeiro gol marcado por Rui Neves logo aos 10 minutos. E a 4 minutos do intervalo, Drulovic deu a machadada final nas aspirações dos jogadores da casa. Na ronda seguinte em Guimarães, veio nova decepção. Um remate de longe de Pedro marcou um jogo onde os homens de xadrez não foram capazes de um único lampejo de futebol ofensivo. Em dezembro, a crise chegava ao Bessa e alargava-se a Alvalade. Eliminado da Taça UEFA pelo Casino de Salzburgo e derrotado nos jogos decisivos que fizera para o Nacional, Bobby Robson foi despedido pelo presidente Sousa Sintra, de nada lhe valente ser um dos primeiros da tabela. Para o seu lugar, chegava o selecionador nacional Carlos Queiroz, que entretanto já havia rescindido o contrato que o ligava à Federação Portuguesa de Futebol. Manuel Fernandes não gostou de se ver ultrapassado na hierarquia por Costa e saiu, o mesmo acontecendo com José Mourinho. Só Roger Spray permaneceu em Alvalade. Cabia-lhe agora ajudar a ultrapassar a quebra física evidenciada pelos jogadores no último mês. Chegou a hora do adeus para Manuel Fernandes. Depois de ano e meio como adjunto de Bobby Robson, uma das maiores glórias do Sporting deixa o clube leonino. As razões são minhas. Portanto, várias vezes, como sabe, a saída do treinador com quem trabalhei foi uma saída que me apanhou de surpresa. Ao contrário, e eu não falei ainda à imprensa desde esse dia, não tenho dúvidas que ele tinha gosto de trabalhar comigo, mas o professor também tem que compreender a minha situação. Eu sou um homem do futebol.
O que quero adiantar é que o professor Carlos Queiroz, que é o treinador do Sporting... Já assinou? O Carlos Queiroz já assinou o contrato com o Sporting? Já assinou o contrato. Por quanto tempo? Agora vou fazer a conferência aqui. Bobby Robson já passou à história. Palavras de Sousa Sintra. O treinador inglês foi despedido esta tarde pela direção do Sporting. A primeira vez numa carreira de 23 anos como treinador de futebol. Visivelmente emocionado, Bobby Robson não quis prestar declarações, mas sempre foi adiantando que o momento era muito triste. Um momento partilhado pelos jogadores. É claro que estamos todos bastante tristes, como seria de esperar. Tem sido um bom treinador para nós, tem sido um excelente amigo também. Mas o futebol português, infelizmente, tem destas situações constantemente, que são as chicotadas psicológicas, e nós temos que aceitar da melhor maneira e receber o novo treinador de braços abertos. Afastado foi também Juca, que até agora exercia o cargo de secretário técnico. Quase ao mesmo tempo, caía na Federação Portuguesa de Futebol um fax enviado por Carlos Queiroz solicitando a rescisão do contrato de selecionador nacional. E esse pedido de rescisão engloba todos os restantes membros do departamento técnico? Como é que a direção da Federação entende esse pedido de rescisão? Bem, nós temos que entender lendo o documento, e o documento fala na primeira pessoa do singular. Portanto, se fala na primeira pessoa do singular, não fala num coletivo. Instruído pelo seu advogado Dias Ferreira, Queiroz apontou para a rescisão do contrato 2 factos justificativos. A instauração do inquérito de que foi alvo estando ausente do país e o convite que lhe foi endereçado por Sousa Sintra. Com Queiroz, para o Sporting segue também José Costa, até agora responsável pelos sub-21 nacionais. O anúncio oficial foi feito há pouco mais de uma hora. O professor Carlos Queiroz é o novo treinador do Sporting, tem um contrato por 1 ano e 8 meses, mais 1 ano de opção. Professor, vai ser neste espaço de tempo que vai conseguir fazer do Sporting finalmente campeão nacional de futebol? Eu espero que sim. Os anseios e desejos do Sporting estão convergentes com as minhas ambições. 91, como eu já disse há bocadinho, já foi longe e, portanto, esta ambição que eu transporto comigo de fazer cada vez mais e melhor, estão ao nível daquilo que são os objetivos do Sporting e, portanto, eu penso que estão reunidos bons pontos de convergência para podermos, com trabalho e dedicação, chegar ao objetivo que o Sporting Clube Portugal deseja, que é voltar a ter um lugar de hegemonia no futebol português também. Indiferente à crise do vizinho, o Benfica ia somando vitórias. Após a derrota em Setúbal, venceu em casa sem quaisquer dificuldades o Belenenses. Primeiro golo aqui por João Pinto. Antes do intervalo, e após trabalho do estreante Nuno Afonso, Mozart fez o 2-0, tendo o resultado sido fixado mais tarde num penalti convertido por Paneira. Era assim chegada à semana do derby lisboeta. Na jornada anterior, o Benfica havia ganho por um difícil 1-0 ao Estrela da Amadora. No seu primeiro jogo com Queiroz, o Sporting venceu ao Beira-Mar por igual resultado. Mas foi o terrível acidente sofrido por Sherbakov a marcar a semana do derby. Mais uma das noites loucas de Lisboa teve para o jovem ucraniano um efeito terrível, o adeus ao futebol e o futuro numa cadeira de rodas. Os adeptos dos dois clubes ficaram sensibilizados, não havendo rivalidade que resistisse a tão grande drama. Não espantou por isso que, ao fazer o golo inaugural da partida, Figo gritasse bem alto o nome do seu colega. Uma das imagens mais fortes de todo o campeonato. O Sporting esteve à frente do marcador até aos 50 minutos, altura em que uma falha de Valks que deixou Juran sem marcação, permitindo ao ucraniano fazer o gol do empate. E já se pensava que este ia ser o resultado final do desafio, quando, como quase sempre acontece em jogos deste nível, apareceu Isaías a desbloquear a situação. Um gol num forte remate de meia distância, precisamente um dos pontos mais débeis do guarda-redes do Sporting. Era uma vitória merecida para o Benfica, que atacou sempre mais, mas também um castigo algo imerecido para o azar do Sporting, que neste jogo ficou sem Cadete e Balakov, ambos seriamente lesionados. Mais a norte, o Porto continuava a ter enormes dificuldades para ganhar em casa. O Guimarães era o 6º clube a visitar as Antas, de onde só Setúbal e Amadora haviam saído derrotados. E contra os vimaranenses, a sorte de Vigo não foi maior. O Porto marcou primeiro, já no segundo tempo, por José Carlos. Mas num golpe de cabeça entre os centrais portistas, o tunisino Ziad fez o gol da igualdade a 14 minutos do final.
Aproximava-se o derby entre Boa Vista e Porto, duas equipas em crise de resultados. Os boavisteiros já haviam deixado o quarto lugar ao Guimarães e lutavam agora por uma meta que o seu treinador considerava mais realista, uma presença na Taça UEFA. Num jogo com muita chuva e marcado pelas expulsões de José Carlos, Rui Jorge, Paulinho Santos e Tavares, foi o Porto quem marcou primeiro, neste lance de Costa Adinov. Mas o Boa Vista quis provar por que razão não perdia com o Porto há 5 jogos, e este fabuloso tiro do boliviano Sánchez estabeleceu o empate final, o 6º gol decidido pelo Porto e Vic em 14 jornadas. Quando este gol de Stevanovic, a 5 minutos do final do jogo com o Farense, ditou a nova derrota do Porto, o destino de Vic ficou traçado. O croata ainda dirigiu a equipa nos jogos com o Estoril e o Beira-Mar, ambos ganhos, mas apenas para ser dispensado antes da visita ao Estádio da Luz. Uma demissão que não foi pacífica e motivou a saída de Luciano Donofrio da equipa dirigente do futebol nas Antas. Ao mesmo tempo, o Benfica vinha ultrapassando 1-1 obstáculos bastante difíceis. Foi o caso em Guimarães, onde o Vitória foi impotente para travar uma equipa que sempre se transcendia face aos grandes desafios. Paneira marcara primeiro e mesmo no final da primeira parte, Ailton, num golpe de cabeça pleno de inteligência, quase arrumou a questão. De nada valeu ao Vitória o gol marcado num penalti, mesmo sobre os 90 minutos. Na última jornada da primeira volta, os encarnados recebiam Boa Vista, mas os que pensavam que este podia ser um jogo difícil, depressa perceberam que tal não ia suceder. Logo aos 9 minutos, Rui Bento marcou na própria baliza após trabalho de Kulkov e João Pinto. Ailton fez o segundo e João Pinto o terceiro golo, respondendo a um tento de Tavares. Resultado final, 3-1, e no fim da primeira volta, o Benfica na frente da classificação. Desde a tragédia em Setúbal, a equipa cedera apenas 1 ponto em 7 jogos, em casa ao Gil Vicente. No mesmo período, o Sporting empatara em Famalicão e em casa com o Marítimo, saindo derrotado da Luz. Com tantas escorregadelas, o Porto estava a apenas 1 ponto do Sporting e a 4 do Benfica. Na luta pela Europa, as surpresas eram o Estrela e o Gil Vicente.